Escolher ou mudar a escola dos filhos é uma decisão importante que envolve fatores como qualidade de ensino, localização, a adaptação das crianças. Hoje nós vamos conversar sobre os pontos essenciais que os pais devem levar em conta na hora de tomar essa decisão. Para esclarecer as nossas dúvidas, eu recebo a neuropsicopedagoga e orientadora parental Josemary Gomes. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde. Josi, esse é um tema recorrente que chega até você sobre mudança de escola? Bastante. E esta época do ano é justamente a época que as famílias estão assim interessadíssimas de saber aonde vão matricular seus filhos. Os que estão entrando agora na escola, né, vai ser o ano que vem, o primeiro ano, como também os que vão fazer mudanças, né, vão sair de uma escola e vão para outra. Então, a época é essa. Esse é o momento, Josi. Nós fomos às ruas também conversar com algumas pessoas para saber se elas têm essa preocupação com a escolha. Rodou. Mas a escola onde elas estão estudando hoje foi escolha nossa, que a gente decidiu pôr porque tem um método muito bom, a forma que eles trabalham, mais pelas questões da língua inglesa, que eles pegam mais firme, assim. O Pedro Henrique, que é meu irmão, a escolha da escola dele foi feita em família. A gente buscou uma escola que tivesse um ensino mais rígido, que ficasse mais em cima dele para manter a criança na linha. E você tem alguma dúvida, por exemplo, quando for para o ensino médio, alguma dúvida que você queira tirar com um especialista? Acho que é interessante nessa idade que ele está precisando de autonomia, assumir os estudos dele mesmo. Então, alguma forma assim de dar essa autonomia para a criança assumir as rédeas assim do ensino, do estudo dela no colégio. Interessante a pergunta dele, mas me chamou também a atenção que as duas entrevistas falaram sobre pegar firme. É uma preocupação dos pais, escolas que sejam firmes assim na educação? Justamente. Na verdade, as nossas famílias hoje em dia precisam contar muito com a escola, porque a maioria dos pais trabalha o dia inteiro. Então, deixar o filho numa instituição é algo que tem que ser muito bem pensado, até para manter, né, firmeza, controle nesse processo da educação. Agora, a entrevista que houve, onde aquela família falou, né, olha, a gente viu por uma questão que tem o inglês também na escola, justamente esse é um dos fatores. Para a gente poder escolher bem a escola para os nossos filhos, um dos principais fatores é a gente entender qual é a nossa intenção com relação ao que a escola vai oferecer. Existem escolas que elas oferecem meio período, a alfabetização no português, no outro período, a alfabetização no inglês. Então, a criança passa o período integral na escola e é alfabetizada das duas maneiras. E depois ainda tem escolas que oferecem aula de futebol, aula de artes. Veja, esta é uma opção de um colégio integral bilíngue. Existe ainda as escolas que também são integral, porém, elas oferecem meio período de alfabetização e ensino regular e no outro período, horário para fazer a tarefa, horário de atividades diferenciadas, por exemplo, um futebol, patinação, balé. Então, alfabetização no horário, no outro horário, as outras funções, outras habilidades que a escola poderia estar oferecendo. E é integral, a criança fica o dia inteiro lá. Josi, como alinhar as expectativas do que o pai imagina que seja um ensino ideal, que ele gostaria de ter tido, ou que agora ele tem mais condições, queira pagar, e a característica do filho? Porque às vezes, né, existe um desalinhamento ali entre as duas questões, a criança não se adapta. Muito bem, é isso mesmo. O pai e a mãe precisam conhecer muito do seu filho, porque existe o que é o ideal para eles e existe o que é a realidade. Então, tem criança que tem um perfil que ela consegue ficar o dia inteiro na escola estudando, ela gosta, ela interage, ela vai ser feliz dessa forma. Mas existem crianças que têm muita dificuldade com relação a isso. Ficam meio período estudando, mas no outro período, se tiverem que ficar sentadas, aprendendo, elas não dão conta. Veja, não é não quer, é não conseguir. Então,
é um perfil complicado para a criança passar o período integral lá sendo alfabetizada. Então, a família precisa, nesse momento, entender qual é a demanda do seu filho, o que ele precisa. E entender, para não se frustrar na escolha da escola, né? Porque o que a escola tem para oferecer é que tem que ficar claro para cada família. Então, ir visitar a instituição, conhecer o que ela oferece nos 2 turnos, se for integral, conhecer o espaço. O que meu filho vai ter fora do horário de aula? Quais são as aulas que vai ser oferecido? Quem vai oferecer essas aulas? É um prestador de serviço ou é a própria instituição que está contratando o profissional, né? Quem são esses professores? Uma escola, gente, ela acontece, ela existe conforme os seus professores. Então, ir até lá será fundamental para você se sentir tranquilo e feliz com essa opção. E como ajudar a criança a se adaptar? Muito bem. Quando a criança está entrando pela primeira vez na escola, para ela é uma novidade. Então, a expectativa, muitas vezes, é até maior dos pais do que da criança. Porque a criança, ela quer ir, ela quer estar brincando com as outras crianças, ela quer conhecer. Os pais é que ficam naquela expectativa, como é que vai ser aquela criança que ficava só em casa e agora está lá, né? Numa instituição sendo cuidada por outro. Sempre conversar com a criança o que é que ela vai encontrar. E na hora de matricular, antes, levar a criança para conhecer o espaço, para que ela ande pelas salas, mostre para ela onde ela vai tomar água, aonde vai ser o horário do lanche, nas mesinhas que vai sentar. Gente, as escolas oferecem essa oportunidade para as famílias e isso é algo fundamental de as famílias encontrarem um tempo para fazerem. Não é só fazer a matrícula e no primeiro dia aparecer com seu filho lá, né? É muito importante a preocupação da família quanto a isso. E não só no primeiro dia, né, Josi, mas depois também, porque às vezes a criança ela pode não verbalizar. E aí é importante observar o comportamento dela, né? Se ela está voltando feliz, se ela está voltando tristinha. Porque, de novo, a gente joga expectativa na escola. É uma escola cara, é uma escola renomada, é isso, e aquilo. Mas não faz o dever de casa, que é olhar para o seu filho primeiro. Exatamente, né? A gente, enquanto pais, precisa sempre estar atento a como está funcionando os sentimentos dos nossos filhos. Eles, às vezes, não querem nos frustrar, então, era tão importante para o meu pai e para minha mãe eu estudar naquela escola. E eu não estou gostando, né? Então, a criança, às vezes, não consegue expressar e ela pode até se tornar mais irritada. Às vezes não é chorar e ficar triste, às vezes é ficar pavio curto, é reclamar de coisas lá dentro de casa que nunca reclamava. São sinais que vocês, pais, precisam olhar para seu filho e perguntar: como é que foi? Você gostou? Quem é seu amiguinho? Conta o nome para a mãe, conta o nome para o pai. Quem é a professora? Só teve uma professora? E quem foi mais que você foi? E no recreio? E com quem você conversou? Então, esse diálogo, gente, ele é fundamental e não importa a idade. Em qualquer idade, essa atenção para o filho é de grande importância, de grande valia. Nossa, e de grande valia a sua presença hoje aqui no Ver Mais. Josimere, especialista no assunto, tem ajudado muitas pais, muitas mães. É claro, a gente não encerra, não termina o assunto aqui, mas por hoje eu super agradeço a tua presença aqui no Ver Mais. Muito obrigada por ter participado. Eu também agradeço pelo convite, foi um grande prazer. Muito obrigada.